Olá, tudo bem? Até o final do século XVIII, a transformação da matéria-prima em produtos era feita de modo artesanal. Por exemplo, os tecidos eram feitos nos teares manuais pelos tecelões. Os sapatos também eram produzidos manualmente, por um sapateiro, e assim por diante. Por volta do ano de 1760, mudanças começaram a acontecer. O surgimento de algumas máquinas a vapor revolucionou o modo e o tempo de produção. A Inglaterra foi o grande centro dessa mudança. Nas décadas seguintes, a utilização dessas máquinas foi difundida para outros países. Esse protagonismo inglês teve como base suas reservas de minério de ferro, necessário para a fabricação das máquinas e também de carvão mineral, principal fonte de energia das engrenagens a vapor. Assim, o número de fábricas no país cresceu rapidamente e com isso surgiram os operários, trabalhadores que manuseavam as máquinas. Surge uma nova classe social, o proletariado. Os operários vendem sua força de trabalho em troca de baixos salários, enquanto os patrões, donos das fábricas, detêm os meios de produção, ou seja, as máquinas, e se apropriam dos lucros da produção. No início desse processo, posteriormente denominado Revolução Industrial, as leis sobre as posses de terras mudaram na Inglaterra. Antes, o uso das terras era comunitário. Depois, com as chamadas leis de cercamento, essas terras passaram a ter um proprietário, um dono. Muitos camponeses ficaram sem terras para plantar, ou até mesmo sem ter onde morar. Isso provocou um grande êxodo rural e aumentou muito a quantidade de pessoas nas cidades. Com tanta gente precisando de emprego na cidade, os industriais logo perceberam que havia ali uma grande oportunidade para aumentar os lucros. Passaram a diminuir os salários e exigir que os funcionários produzissem por mais tempo. Homens e mulheres trabalhavam por até 16 horas todos os dias da semana. Para ajudar as famílias, as crianças também trabalhavam até 12 horas por dia, sem folgas. Muitas fábricas não tinham ventilação e eram mal iluminadas, o que facilitava a proliferação de doenças. Não havia equipamentos de segurança e os acidentes eram frequentes. Essas condições se mantiveram por meio século. As primeiras reações contra a exploração dos trabalhadores nas fábricas ocorreram em 1811. Liderados por Ned Ludd, grupos de trabalhadores invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Essas ações ficaram conhecidas como ludismo. Em 1830, os operários apresentaram ao parlamento inglês um programa contendo 6 reivindicações que defendiam melhorias nas condições de trabalho. Esse movimento ficou conhecido como cartismo. Além de provocar profundas mudanças na sociedade, a Revolução Industrial também causou mudanças significativas no meio ambiente, na Inglaterra, na Europa e depois em todo o planeta. Entre os problemas mais graves estão a exploração dos recursos naturais. Além disso, as indústrias, cada vez maiores e mais numerosas, começaram a lançar no ar, nos rios e no solo poluentes extremamente nocivos à saúde. Inclusive, a poluição atmosférica pode ser a causa da aceleração do efeito estufa, que alguns pesquisadores afirmam ser responsável pelo aquecimento global e mudanças climáticas observadas no mundo. A Revolução Industrial foi responsável pela mudança do modo de vida de toda a sociedade. Seu desdobramento ao longo dos séculos resultou na consolidação do capitalismo, que tem como uma de suas premissas a busca desenfreada pelo lucro. A consequência disso é uma sociedade cada vez mais consumista e um meio ambiente cada vez mais alterado. Por isso, antes de comprar e consumir qualquer produto, veja se ele é realmente necessário. Só um consumo consciente pode amenizar os danos causados ao planeta. Pense nisso.